E gravando, simbora lá então, continuando a nossa saga de produções cinematográficas baseadas em histórias em quadrinhos. Algumas vezes super mal sucedidas, outras vezes extremamente com produções grandiosas como Vingadores, mas tudo começa do começo, né? Então a gente se propôs esse projeto, você que está chegando agora, só fazer uma revisão, de falar de todos os filmes baseados em histórias em quadrinhos, claro, a partir de um ponto, né? Um crivo ali inicial, né? O que eu denomino aí como filmes modernos de super-heróis, muito antes da Marvel, né? Da Marvel Studios, e então flertando com Marvel, DC, as produções atuais. Já falamos aí de Blade, o Caçador de Vampiros, e falamos também de X-Men. Todos eles já estão aqui no canal, dá uma conferida lá para ficar antenado, rever se você não viu, veja, saber minhas opiniões. Então hoje falaremos aí é até especial esse vídeo, porque é a primeira continuação, um primeiro filme que eu falo de uma continuação direta, né? Um segundo filme de uma continuação. E falar de continuação, né? Eu tenho que dedicar até talvez um minutinho para falar sobre a minha visão de filmes continuados. Eu vejo que é muito difícil um filme 2, né? Sei lá, João e Maria 2. É difícil ter um bom filme com o número 2, com uma continuação. Talvez ele se equipare ao primeiro. Dificilmente ele é melhor que o segundo, né? Até porque eu sempre vejo que para ser melhor que o segundo, ele talvez nem seja um 2, ele é um outro filme, né? Isso a gente nem tá falando de spin-offs, de filmes baseados em séries, assim, mas em continuações diretas. Na minha opinião, eu acho que são raros os momentos do cinema moderno, assim, da cultura pop, que é a nossa área aqui, que filmes continuados, sequências, continuações, foram pelo menos tão boas quanto. Me lembro aqui de cabeça Alien, né? O Aliens, né? A continuação do Alien, Ridley Scott. Nossa, maravilhoso. O James Cameron chegou assim, um padrão tanto quão bom assim é o primeiro Aliens. Eu me lembro, tem que até rever de novo, que eu ri muito do Shrek 2, né? Mas tem produções que são assim, será que é boa? Será que é outro filme? Matrix 2, né? John Wick 2, eu acho que chegou tanto quanto assim o primeiro. Homem-Aranha no multiverso, essa animação que é recente, meu, eu achei que tão boa quanto, assim. Eu não consigo ver uma obra talvez melhor, porque normalmente diretores executivos, produtores mudam, outra ideia, às vezes, assim, ele é até bom, pode ser melhor, mas às vezes não capta a essência do primeiro. Então eu acho que já é uma produção arriscada por si só, porque inevitavelmente tu vai comparar com o primeiro filme. É muito arriscado. Só que em compensação, em termos de marketing, colocar o nome 2 já é garantia de pelo menos retorno financeiro, de uma curiosidade. Então você vai lá colocar, sei lá, o herói, sei lá, o Homem Caneta, né? O cara gerou trocentos zilhões de dólares. Se o Homem Caneta, que esse nome é ridículo, né, fez sucesso, por que não fazer o Homem Caneta 2, né? E assim, a chance de dar errado, de ser continuação, de ser mais do mesmo, de ser a quem, quantas produções, né, que compraram a franquia, fizeram com outro diretor, uma produção B, tudo isso para falar então dessa preparação do nosso primeiro vídeo de uma sequência. Eu falo isso porque eu não escolhi esse título porque ele é o melhor sequência. Não, porque estava na saga, a gente tá falando de filmes da ordem cronológica, né, que foram lançados, e calhou de ver este filme aqui, Blade 2, O Caçador de Vampiros. No Brasil veio como continuação, né? Blade, O Caçador de Vampiros, né? Blade 2, O Caçador de Vampiros. Ainda era um personagem obscuro da Marvel, poucas pessoas sabiam que ele era um super-herói da Marvel, um anti-herói da Marvel, né? Então, eu acho que era digno colocar O Caçador de Vampiros. Ah, é aquele mesmo Blade e tal, né? E ainda não vinha com selo Marvel, né? Studios, era uma produção da New Line, uma produção específica, né? A Marvel ainda não tinha, a Marvel Studios não existia, então eram produções, né? Esporádicas, a Fox, né? Futuramente como Homem-Aranha, o X-Men, todas as produções ali específicas, de produtores específicas, né? Blade 2, O Caçador de Vampiros, ele foi lançado em 2002. E quais que são os antecedentes, né? O que a gente já tinha no mercado moderno, né?
de super-heróis no cinema. A gente tinha Blade 1, que a gente já comentou aqui, em 1998, foi aquela surpresa, né? Aquele filme gótico de herói, terror com ação, isso era uma coisa muito nova na época, terror era terror, ação, ação, e ter um filme de terror, de ação, era uma novidade, né? A gente já falou bastante sobre o filme Blade 1, que achei muito divertido, repito, bem legal, acho que envelheceu muito bem, e 2 anos depois veio aquela blástica, aquela blaster surpresa que foi o X-Men, né, que foi nosso último vídeo lançado em 2000. E daí cravou. Se alguém tinha dúvida de que filme super-herói poderia render no cinema, agora não tinha mais dúvida, né? Não sei se Blade 2 pegou essa ideia de lançar tão rápido, né, por assim dizer, tão rápido não, foi lançado em 2002, né, 99, 2000, 2000, 2002, 4 aninhos, né, então, mais ou menos, assim, foi uma continuação, acho que justa, mas 2 anos depois de X-Men, então, assim, pô, isso, as revistas, site, eu acho que poucas pessoas usavam internet na época, mas revistas de cinema, de quadrinho, opa, Blade, a galera com certeza já fez a conexão, Blade é da Marvel, Marvel, X-Men, pô, vamos assistir, o Blade 1 foi muito bom no seu scope, na sua produção, na sua pretensão, pô, não tem como dar errado, Blade 2 já nasceu com uma receita de sucesso, já tinha nas costas o sucesso do Blade 1, já tinha surpreendido todo mundo com X-Men, então só lança Blade 2. Com Wesley Snipes ainda, não tem como dar errado. A produção, se a gente relembrar de Blade 1, foi de 45 milhões. Na produção do 2 foi de 54 milhões, investiram 10 milhões a mais, por que não? E o retorno foi tão bom quanto, né, gerou aí um retorno financeiro, uma receita de 155, 54, 155, rendeu. Não foi o X-Men, mas para um personagem obscuro, dark, de ação terror, né? O roteiro de Blade 2, né? Se o Blade 1 apresentava o personagem, aqui ele tá mais wow, né? Ele tá mais Wesley Snipes. É uma continuação, não direta, mas é um outro caso do caçador de vampiros, meio Dumper, né? Meio humano, meio vampiro, né? Uma continuação de um outro caso dele, só que agora é um caso inusitado. Porque esse Blade, relembrando, era filho, né, de um vampiro com uma humana, ele era meio vampiro, então ele era um vampiro sem as fraquezas de um vampiro, sol não pegava nele, né? Então ele era muito forte, então se o seu personagem ele tinha casos pequenos, né? Qual que seria um caso surpreendente, um novo caso dele? A questão inusitada foi que agora ele tinha que se juntar com os vampiros para enfrentar um inimigo comum. Isso era muito novo. Se ele sempre caçou vampiros, como que agora ele vai ter que se juntar a vampiros? Vampiros chegam para ele com uma proposta de fazer uma trupe. Cara, a gente tem que se unir porque a gente tem um inimigo em comum. De maneira resumida, esse inimigo em comum são os Reapers, ceifadores, uma tradução, são vampiros mutacionados, muito mais fortes, maiores, que se alimentam de próprios vampiros, né? E uma cena clássica que aparece no trailer, inclusive, do Blade 2, ai, eu tô tremendo de medo, eu quero que vocês se danem, né? Falou assim pros vampiros, né? Mas Deus, vampiros, olha, é interessante você matar eles também, porque eles querem se alimentar de vampiros e depois a proposta é eles se alimentarem de humanos. Blade sempre teve essa pegada meio escatológica, profética, apocalíptica, né? E depois de muitos argumentos e fatos e tomos mostrados, Blade chega à conclusão que é interessante. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, não sei qual é a ordem. Não, na verdade, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, só que aqui no caso, ele teve que se juntar com o inimigo contra o inimigo em comum, né? E os bichos eram grandes, os bichos eram fortes, a resistência deles, uou, né? E ficou essa coisa inusitada. Era uma coisa muito legal, porque todo mundo gosta de vampiro, todo mundo gosta de caçador de vampiro. E um caçador de vampiro junto com vampiros, por que não dá certo? É divertido, né? Esses Reapers, ceifadores, eles eram muito potentes no sentido de que não bastava uma estacada no coração, classe de vampiro. O coração deles era revestido, inclusive, de uma carapaça, de um osso muito mais resistente, né? Eles não mordiam só com o dentinho, abria-se toda uma mandíbula aqui,
né, nojento, grotesco, enfim, né? E eles tinham, claro, a fome de vampiros, então eles matavam tudo que vinha pela frente, né? Por que não enfrentar isso, né? Blade sempre deixou claro, eu vou enfrentar eles depois, a gente continua na nossa caçada, nosso embate pessoal. E daí só assistindo o filme para ver essa solução, os plot twists do final, aquelas intrigas políticas à la Vampira Máscara que sempre existem, né, nas castas, nas hierarquias de vampiros. O diretor do filme, Guilherme Del Toro, e aqui um adendo para ele, por muitos anos, assim, na minha juventude e adolescência, ele foi o meu diretor, talvez um dos meus diretores preferidos de cinema. Não que não seja mais, mas o Guilherme Del Toro é o cara da arte, é o cara da fotografia, do visual. Se você gosta de cinema como arte, é Guilherme Del Toro. Só que a arte dele é obscura, é gore, é gótica, né? Por muito tempo isso me encantou, e para mim cinema tinha que ser bonito, até o cinema de terror tinha que ser bonito. E Guilherme Del Toro é mestre nisso. Hoje eu tenho outras pretensões, outros anseios, eu vejo o cinema como muito mais do que arte. Às vezes a arte não tem arte, mas bom roteiro. Mas na época, quando eu saí do quadrinho e queria ver o quadrinho no cinema, era o Guilherme Del Toro, ele chegou com tudo. Diretor mexicano, com uma proposta, uma visão diferente ali dos americanos. Ele é especialista na poesia, mas não na poesia sublime, mas na poesia do grotesco, do gore, né? Como se eu pegasse uma história de terror e desse para um Shakespeare. O que ele faria, né? Então ele pega o gótico e contemporaniza o conceito do gótico. Ele trabalha com filmes de fantasia obscura, moderna, né? Contos de fadas adultos. Esse é o conceito, acho que mais apropriado para Guilherme Del Toro. Ele pega aquele conceito artístico, tudo na mão dele se transforma em arte, né? E é como se eu pegasse monstro de 5 cabeças e fizesse uma tela renascentista. É isso, eu acho que essa é uma metáfora interessante. Tudo que ele faz parece que é uma obra renascentista, de tão bonito. E daí tu não sabe se é terror, se é belo, se é sublime. E nas visões dele, o terror grotesco, a morte, o sangue, monstros podem ser contemplados por uma beleza, se bem feitas. E isso é Guilherme Del Toro. O cara é mestre nisso, assim. Ele já tinha uma carreira como diretor independente. Em 1993 ele tinha feito um filme indie mexicano de terror que chamava Cronos. Em 97, já com uma produção americana, ele fez Mutação, que também é no terror, baseado em monstros, mutantes, grandes insetos gigantes, né? Então ele já tinha 2 filmes ali, já era reconhecido do cinema americano, né? E alguns anos depois, em 2001, né? Ele até, inclusive, tinha voltado a fazer filmes ali conterrâneos, espanhóis, com produção espanhola, mexicana, com Espinha do Diabo, um terror, né? Sobre fantasmas. Então ele já tinha uma boa base no escopo terror, no escopo de demonstração do trabalho dele na Espanha, no México, nos Estados Unidos. Em 2002, deram para ele, né, acho que justo, Blade 2. Um personagem já com peso, já estabelecido, a galera já tinha expectativa, então tinham que pegar esse herói, o âmbito de filmes de vampiro, e colocar na mão de um cara tão bom quanto, né? Mudou o diretor do primeiro Blade para o segundo Blade, agora colocaram então na mão de Guilherme Del Toro. E Guilherme Del Toro, ele tem uma vasta um vasto currículo pós-Blade. Em 2004, ele também adaptou outro personagem de quadrinhos, Hellboy, né? Em 2006, um filme belíssimo, belíssimo, Labirinto do Fauno. Nossa, é muito bom. A gente fala sobre ele também. Em 2008, ele voltou a fazer Hellboy 2. 2013, ele pega o conceito de mechas, de robôs, Círculo de Fogo. 2017, ele volta a trabalhar com monstros em A Forma da Água. Em 2022, se não me engano, ele trabalha com animação dark de Pinóquio, né? O que Guilherme Del Toro traz para Blade 2? Quais são os conceitos novos que ele traz como um diretor reconhecido de arte, de gore, de terror, né? O próprio conceito de vampiro agora, né? Ele não quer trazer só um mero vampiro. Quem é que os vampiros vão enfrentar, né? Os Reapers, né? Que nem eu falei, eles abrem o queixo e abrem uma mandíbula com uma língua, uma coisa pegada alien, assim, né? Porque no vampiro tu tem medo, nesse Reapers tu tem nojo, né? Tem uma cena grotesca também no Blade 2, é padrão em Blades ter balada, um monte de jovem ali dançando, aquela balada, aquela música eletrônica, e daí tem uma cena
cena que dá um close de dois vampiros, né? Não faço isso em casa. E dois vampiros se beijando de língua com uma gilete cortante no meio da língua, ele dá o close naquela, mas ele consegue fazer de uma maneira muito bem filmada. É Guilherme Del Toro. Tem outra cena que os vampiros, o Blade, pegam o Reaper, né, para analisar o que ele tem de diferente, abrem o corpo dele, uma anatomia pura, abrem e vê todos os órgãos ali. E daí, nossa, olha isso, olha aquilo, né? A anatomia de um vampiro evoluído. O Guilherme Del Toro, ele tem a produção agora, ele tem o dinheiro hollywoodiano, ele tem um personagem e ele brinca de fazer arte grotesca em Blade 2. O elenco, continuamos aí com Wesley Snipes, ainda bem, também produtor do filme. Ron Perlman, acho que essa expressão, né? Ele já tinha feito uma produção com o Guilherme Del Toro no primeiro filme dele, Cronos, né? Futuramente ele voltaria a fazer o personagem principal, título em Hellboy, e agora ele também tá como um dos vampiros ajudantes ali de Blade. Norman Reedus, eu acho que esse é a pronúncia, Norman Reedus, eu acho que é isso. Ele também famoso, anos depois com Walking Dead, com o personagem de Derry Dixon, também estava ali novinho, acho que seus 25 anos ali ou menos, tal, também está ali no seu início de carreira hollywoodiano em Blade 2. A minha opinião sobre o Blade, nossa, eu tô falando tão bem, sim, ele é uma boa produção, mas muitas vezes uma boa produção não apetece a gente, talvez com a visão hoje adulta, de crítica e tal. Eu gosto muito de Blade, né? Se você ainda tem dúvidas, assista o primeiro filme, que eu falo muito bem de Blade. Blade 2, eu tava com esse pique de manter, só que entra naquele dilema, naquele paradoxo de, será que é tão bom quanto? E se for tão bom quanto, não vai trazer nada de novo. Se for muito melhor, é um outro filme. Se for pior, eu já esperava, é decepcionante. Ai, o conceito de continuações, né? Vamos lá. Primeiro que ele expande o mundo, ele expande o universo de Blade. Eu tô até com a camiseta aqui do Stranger Things, eu adoro Stranger Things 2, pra mim é a melhor temporada, mas eu ainda, a temporada talvez mais bem feita, mais criativa, mas eu gosto do Stranger Things 1, é aquela coisa pequena, criativa, independente, e eu acho que isso que me traz em Blade 2. Blade 1 era um filme pequeno, de uma média produção, talvez, e era original no seu escopo. Blade 2 se torna algo grandioso, ele expande o universo, principalmente para quem curte o RPG, né, de Vampira Máscara. Faço algumas comparações, algumas alusões nítidas, não deixadas com os mesmos nomes autorais, mas aqui também, né, eles expandem esse universo do RPG de Vampira Máscara em Blade 2, né? A trupe de vampiros, normalmente em Vampira Máscara você é um vampiro, né, uma besta, um ser com uma besta interior que normalmente anda numa missão junto ou isolado, mas normalmente junto, né, com seres também de clãs diferentes contra o mal em comum. E aqui é nítido, Blade como vampiro, e ele tem toda uma equipe, né, toda uma trupe com vampiros diferentes, de clãs diferentes, andando com ele. É nítido, vários personagens de RPG de Vampira Máscara andando juntos, assim, numa trupe dada pelo narrador, por assim dizer, né? Inclusive, os primeiros... Tem uma primeira dupla de vampiros que contratam ele, que explica sobre a situação do grande mal que eles têm que enfrentar. Nitidamente tem alusão ali aos assamitas, né, os vampiros meio ninjas, né, os inimigos que eles têm que enfrentar, os Reapers, né, os ceifadores, é uma clara alusão, pelo menos estética, aos Nosferatus, né, só que aqui eles são um Nosferatu com Bruhá, eu tô falando termos ali do RPG, então o visual do Nosferatu com a fortitude ali de um Bruhá, muitas referências visuais de Vampiro à Máscara, principalmente ali até a terceira edição. As lutas são bem arrojadas, né? Agora tem muita briga de espada, é nítido um contexto de coreografia e de esgrima. Tem muitas lutas, inclusive, que eu fiquei meio assim, mas, né, para a época, né, esse teste de CGI, tem muitas lutas que humanos não poderiam fazer, e é nítido que eles pegam ali um CGI, né, uma mistura de personagens humanos com CGI nas lutas para ser muito rápido, aquela coisa nítida de vampiros, né? Eu achei que o universo expandiu, ficou maior, melhor, né? Ficou mais comercial, né? O teor artístico do filme é inerente. O que no primeiro era aquele gótico, indie, né? Independente, agora ficou um dark artístico, né? Guilherme Del Toro, ele esbanja categoria, maestria desde essa primeira oportunidade de um grande filme, de uma grande produção, que é o Blade 2. Ele é grandioso, igual eu falei,
Mas, opinião, eu acho que ele perde um pouco aquela essência do novo, do original do primeiro filme, né? Se você gosta de produções que, nossa, que legal essa visão, fique com Blade 1. Se você quer expandir, se você se contenta com algo novo, e é isso, acabou. Mas sabe aquele bolo que é muito bom, que você come de novo? Me enjoei. Na metade do Blade 2 eu legal, eu já entendi a proposta. Eu prefiro ter ficado com aquele gostinho daquele bolo do que comer muito e ficar com barriga cheia. Eu já estava um pouco enjoado, assim, né? É uma produção artística, ficou uma produção muito comercial. É nítido que agora o Blade é maior, é melhor. Ficou um filme extremamente comercial. Me faltou um pouco da originalidade, até do roteiro. Eu achei o roteiro do primeiro menor, mas bem mais desenvolvido, né? Mas, se você quer expandir aquele universo pequeno, independente do primeiro filme, obviamente se vai para o segundo filme. Se o primeiro filme eu daria um 8,5 pela diversão, pela revisibilidade, o segundo, hoje, né, eu daria um 7,5 por aí. Eu me lembro que eu sempre faço as comparações de como eu assisti na época. Nossa, eu tava no hype de X-Men, eu era público-alvo, adolescente. Eu assistia e reassistia Blade 1, assistia e reassistia X-Men. Quando eu vi o 2, uou, não tinha aquela comparação, né? Era claro que era, se era melhor, se tinha mais sangue, se tinha mais luta, claro que era melhor que o primeiro. Hoje, às vezes, o maior para mim, não é o melhor. Né? Eu não sou o público-alvo hoje do Blade 2, que é uma produção maior, mas perde um pouco aquela originalidade, aquela novidade do primeiro Blade. Enfim, como curiosidade final, Blade voltou a ter uma continuação para fechar sua trilogia 2 anos depois, em 2004, com Blade Trinity, com Ryan Reynolds fazendo sua primeira ponta, voltou a aparecer em Deadpool, outros personagens, mas Ryan Reynolds vem aparecer, só um spoilerzinho aí, quem ainda não assistiu, em Blade Trinity 2 anos depois. Falando de filmes de super-heróis, vamos dar umas férias aí de algumas semanas, talvez de 1, 2 semanas, e vamos voltar a falar de board games, nosso projeto falando de filmes, continua falando de filmes de heróis, mas vamos dar alguns capítulos aí, um intervalo, voltando a falar de outro assunto que eu gosto muito, que são os board games, os jogos de tabuleiros, vários projetos paralelos acontecendo aqui, mas o quanto antes a gente vai voltar aí com produções de super-heróis no cinema. Aguardo vocês então nos próximos capítulos, beleza, galera? Grande abraço!